Rapaziada, os gaúchos estão desesperados, enlouquecidos com a eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro. Se liga só no que eles falaram do Flamengo e Inter na Libertadores. Se liga. A questão é, até que ponto uma eventual derrota para o Bragantino interfere nessa convicção? Até que ponto o primeiro jogo contra o Flamengo interfere? Ou o Roger vai comandar o Internacional nos jogos contra o Flamengo e a partir daí, o Internacional sendo eliminado da Libertadores vai buscar o seu novo treinador? Eu acho que tem uma situação do jogo contra o Flamengo que a eliminação diante do Fluminense acaba oferecendo um rótulo para o Inter. O Inter entra contra o Flamengo muito menor do que há uma semana, não vou dizer 24 horas porque perdeu o jogo de ida. Não, é um azarão. Menor é um azarão do que há uma semana e um dia. Embora o Flamengo esteja eliminado também. Mas assim, não Guimarães, tem comparação. mas Guimarães, eu concordo contigo, tá? Muito menor. Mas antes, o favoritismo do Flamengo era muito maior. Para mim é maior ainda. Não, mas agora eu acho que, claro a eliminação do Flamengo, não, senhor. a eliminação do Flamengo para o Atlético Mineiro só aumenta a pressão do Flamengo. Não, senhor. Eu discordo. Aumenta a pressão do maior, Flamengo. Foi ruim pro Inter, tá? Foi ruim pro Inter. Claro que foi ruim. Claro. Não, claro que foi ruim. É ruim pro Inter, sim, justamente por ser ruim pro Felipe Luiz Inter. tá sendo É muito que criticado lá. esse favoritismo, para mim, aumentou. Eu vou explicar por que aumentou. Primeiro, uma competição a menos para se preocupar. Isso no calendário do futebol brasileiro e na mentalidade dos jogadores é ouro. Uma competição a menos para se preocupar. Segundo, o Flamengo vai ter afinado melhor as suas contratações, entrosado melhor. Os 18, isso é dado, isso é fato, informação, 18 jogadores do Flamengo já vestiram camisas de seleções nacionais. Isso aí não vale. O Inter tem 2 jogadores selecionáveis na frente que não fazem gol nenhum, rapaz. 18 jogadores que vestem camisa de seleções nacionais, tá? 18. É só um fato, porque pro cara chegar a uma seleção já deve ter feito alguma coisinha na vida, né? No Inter não tá dando certo isso. Esse é outro ponto. Enfrenta um time que investiu bastante e que trouxe excelentes jogadores. O Inter se torna, diferente do que foi há uma semana e um dia, mais franco atirador nesse momento contra o Flamengo. Para mim o favoritismo aumentou, pensa numa competição só, afina mais o elenco, entrosa mais os seus novos reforços e entra na sua prioridade. Outra coisa, a Copa do Brasil nunca foi para o Flamengo uma prioridade. A Libertadores Eu não vejo nenhuma tentativa de equiparação, nenhuma tentativa de redução que possa imaginar nesse momento o Inter com alguma chance, a não ser Gamba. buscar Felipe Gamba no imponderável, no imprevisível. Assim, claro, a gente sabe que o futebol ele tem das suas, né? Ele pode aprontar também. Imprevisível, mas o dia, imponderável. eu não boto o trabalho do Roger com deadline no dia 20. Eu coloco o trabalho do Roger no deadline do dia 13. E aqui eu explico. É um jogo de ida. E aqui eu explico. Dependendo do que acontecer dia 13, não tem dia 20. O Inter tem que voltar. O Inter não tem que voltar vivo do Maracanã. O Inter, porque dependendo se o Flamengo ganha de 2-3, não tem como reverter esse jogo. Não. E além de não ter como reverter, se contra o Fluminense, que o primeiro jogo era no Beira-Rio, que estava 0-0, vamos dizer assim, no jogo, tu imagina perdendo no Maracanã pro Flamengo, de repente num score um pouco maior, e voltando pro Beira-Rio, sendo então eliminado dentro de casa, num contexto que talvez de repente também possa ser desfavorável. É óbvio que o torcedor, se já colocou só 33 contra o Fluminense, o torcedor não vai nem no Beira-Rio no jogo contra o Flamengo no dia 20. O Inter larga o ano jogando muito bem contra os times do interior. Imprensa, inclusive a imprensa gaúcha, ou principalmente a imprensa gaúcha, classifica o Inter como o melhor time do Brasil. É o time que joga o melhor futebol no Brasil. O Inter ganha o campeonato estadual, ou às vezes até perde o campeonato estadual, como na maioria das vezes nos últimos anos. Nesse ano, ganhou. Vem o Campeonato Brasileiro e na nossa listinha, a listinha de todo mundo, o Inter é um dos favoritos, junto com Palmeiras e Flamengo.
entra em campo o brasileiro e as outras competições o Inter é eliminado e aí depois fica só com o brasileiro. E sabe o que vai acontecer? A van premiere aqui para ti, Ribeiro Neto. O Inter, depois que sair da Libertadores, já saiu da Copa do Brasil, e olha só, a tendência é que o Inter saia da Libertadores, o Inter não faça frente ao Flamengo, é que o Inter só com o brasileiro consiga até alguns resultados, engane, faltando 11 rodadas, vai ter aquela chance matemática do título, vão se iludir e no final das contas o glorioso 7º lugar, uma pré-Libertadores e todo mundo dizendo que o ano do Inter foi bom porque foi melhor que o do Grêmio. E assim, sucessivamente, até que alguém faça alguma coisa. Como ninguém faz nada, o Inter vai buscar a nossa condescendência para achar as coisas positivas, como achamos nos últimos 3, 4 anos. Belo resumo e uma meia-culpa da imprensa em normalizar o que tem sido, de fato, os últimos anos do Internacional. Olha, ô Gamba, eu sei que muita gente, eu já recebi vários recados. Ontem, então, na Jornada da Bandeirantes foi avassalador, né? E eu me preparei até para fazer uma pantomina aqui e tal, me ajoelhar, como a gente tinha combinado e tal. Mas eu acho que o torcedor do Inter merece um pouco mais de seriedade nisso aí. Tá aí, rapaziada. A gauchada já jogando a toalha contra o Flamengo na Libertadores. É isso aí. O Inter, cara, ele tá numa draga. Realmente o Inter, ele tá muito mal, né? Tanto no Campeonato Brasileiro, como na Copa do Brasil também, que foi eliminado, assim como o Flamengo. O Flamengo que foi eliminado, mas eles tratam a eliminação do Flamengo como um ponto negativo para eles e positivo para o Flamengo. Cara, eu até concordo que na teoria isso seja verdade. Que o Flamengo vem mais forte, que o Flamengo vai ficar com uma competição a menos, né? E aí, consequentemente, vai descansar seus jogadores, consequentemente, vai ter mais tempo para trabalhar. Cara, mas eu acredito sim no Felipe Luiz, né? Mas os caras dentro de campo têm que querer. Os caras dentro de campo têm que querer jogar, têm que querer mostrar serviço. Tá cheio de medalhão ali, tá cheio de bons jogadores. E assim, eles precisam se unir em prol do Flamengo. Em prol do Flamengo. Muita gente criticando o Felipe Luiz. Felipe Luiz tem parcela de culpa? Sim, tem parcela de culpa. A diretoria também tem parcela de culpa? Com certeza. Mas os jogadores também precisam ser cobrados. Os jogadores também precisam ser cobrados. O Felipe Luiz dá um plano de jogo para eles executarem. Então, assim, eles têm que executar no máximo nível que eles puderem. E ali tem jogadores de nível europeu. Então, tem que dar o melhor. Então é isso, rapaziada. Gauchada aí colorada, achando que já tá tudo perdido. Teoria, né? Na teoria também acho, mas temos que ver na prática. Mas eu quero saber de você, o que você acha disso tudo? Você tá com a gauchada? Flamengo é mais forte e com a eliminação se tornou mais forte ainda? Deixa aqui o seu comentário, aquele like, se inscreva, compartilha. Eu fico por aqui, até a próxima. Valeu!